Muito bem, querido aluno, estamos de volta com a nossa aula para o concurso do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. E nós estamos estudando a Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Alagoas. E na última aula nós paramos no artigo 5º, tratamos sobre a extensão das competências, que eram as competências territoriais, competência em razão da pessoa e em razão da matéria. E hoje nós iremos continuar com o artigo 6º, que vai tratar aqui do julgamento e fiscalização, e especificamente, o julgamento de contas, da tomada e prestação de contas, certo? Então, o artigo 6º vai dizer que estão sujeitos à prestação ou tomada de contas e só por decisão do Tribunal de Contas do Estado podem ser liberadas dessa responsabilidade as pessoas indicadas nos incisos 1 a 6 do artigo 5º desta lei, ou seja, são aquelas pessoas que nós vimos na última aula, as pessoas do artigo 5º, né? Lembra daquela tabelinha que a gente fez, tratando ali daquelas pessoas, competência em razão da pessoa e as matérias relacionadas àquelas pessoas. Então, o que esse artigo 6º está dizendo é que essa tomada de prestação de conta vai ser dirigida apenas àquelas pessoas indicadas ali no artigo 5º, certo? Seguindo aqui, nós temos o artigo 7º, que vai dizer que integrarão a prestação ou tomada de contas, dentre outros elementos estabelecidos no regimento interno, os seguintes. Então, nós vamos ter aqui nesse artigo 7º os elementos que vão integrar a prestação ou tomada de contas. Então, esses elementos vão ser aqui, nesse caso, em primeiro lugar, relatório de gestão. O relatório de gestão é o relatório da própria gestão, digamos, podemos dizer, em âmbito estadual ou em âmbito municipal. Então, o próprio gestor, ele pode ali elaborar o seu relatório e no final de sua gestão, ele encaminhar esse relatório para o Tribunal de Contas. Então, é um dos elementos de prestação de contas. Em segundo lugar, vamos ter o relatório do tomador de contas, quando couber. Nesse caso, vai ser o relatório de alguém que é designado pelo tribunal para fazer uma avaliação, uma análise das contas da gestão, seja estadual ou municipal, ok? Então, é o relatório do tomador de contas. Em terceiro lugar, vamos ter relatório e certificado de auditoria. Esse relatório, ele vai ser feito por um auditor, certo? Por um órgão de auditoria, certo? Então, esse relatório é feito, também são levantadas as contas e feitas as análises das contas e depois é emitido um certificado acerca daquelas contas, ok? Então, são esses 3 relatórios. Mas nós ainda temos outros elementos, que é o demonstrativo sintético da autoridade competente de cada poder do Estado e do Tribunal de Contas, bem como das entidades da administração direta, indireta e fundacional pública. Esse demonstrativo sintético, como o próprio nome já diz, é um demonstrativo resumido de todas as contas que tem de determinada entidade, determinado órgão de caráter público, certo? Além disso, nós podemos ver aqui no inciso 5º quaisquer outros documentos ou informações que o tribunal entender necessários para o seu julgamento. Então, aqui é mais um elemento, mais uma forma, que pode ser qualquer documento que comprovem as contas daquele determinado órgão, ok? Então, esses são basicamente os 5 elementos que vamos ter aqui de prestação ou tomada de conta. Então, grave aí, para você não esquecer, coloque aí no seu material, no seu resumo, relatório de gestão, relatório do tomador de contas, relatório certificado de auditoria, demonstrativo sintético e quaisquer outros documentos no caso, informações. Seguindo, nós temos agora as formas de prestação de contas.
no artigo 8º. O artigo 8º vai dizer que as prestações ou as tomadas de contas poderão ser por. Aí vamos ter aqui as maneiras, né, as formas de como ser prestadas as contas, certo? Em primeiro lugar, nós temos, podemos dizer que é a mais usual, que é a do exercício financeiro. Quem ainda não sabe o que é exercício financeiro, eu já falei, acredito, na primeira aula, que exercício aqui se refere a ano. Exercício financeiro é o ano financeiro, ou seja, as contas, né, as finanças que são realizadas durante o período de um ano, certo? Então, isso é o exercício financeiro. A cada final de um ano, né, são prestadas as contas dos gastos, né, das receitas que foram realizadas durante aquele ano. Então, essa é a primeira forma, né? A segunda forma é término de gestão. Veja que nem sempre no final do ano significa que terminou a gestão, mas nós sabemos que no caso de governador, né, prefeito, de 4 em 4 anos termina-se a sua gestão. Então eles também têm a obrigação de ver no final de sua gestão prestar as suas contas, certo? Então, término de gestão, quando esta não coincidir com o exercício financeiro. Em terceiro lugar, vamos ter a execução, no todo ou em parte, de contrato formal. Então, quando é realizada por meio de contrato formal, a prestação de contas deve ser feita após após a execução deste contrato, certo? Seguindo, nós temos ainda outras formas aqui de prestação de contas, que é por meio da comprovação da aplicação de adiantamento, né? Isso acontece quando é solicitado ao tribunal determinado adiantamento para um funcionário ou para pagamento de despesas eventuais. Então, nesse caso, é feito a comprovação da aplicação daquele adiantamento e por meio dessa comprovação é feita a prestação de contas, certo? Nesse caso aqui, quando as contas do responsável pelo mesmo forem impugnadas pelo ordenador de despesas. Em quinto lugar, vamos ter o processo administrativo em que se apura extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores, bens ou materiais do Estado, ou pelos quais este responda. Então, uma outra forma aqui que nós encontramos de prestação de contas é quando é determinado administrador público, né, nesse caso um prefeito, um governador, ele está nesse caso aqui sofrendo processo administrativo disciplinar por conta de apuração de extravio, perda, subtração ou deterioração, né, de valores, bens ou materiais do Estado, né? Então, nesse caso aqui, nesse processo, no meio desse processo, ele vai comprovar, ele vai prestar contas daqueles bens, daquelas despesas, né, de todo aquele orçamento público do Estado ou de outro órgão público que esteja sendo apurado esse processo. E aí, por meio daquele processo, ele vai prestar as suas contas e vai dizer se houve ou não aquilo que estava acontecendo, estava sendo apurado, certo? Então, é mais uma forma de prestação de contas. O inciso 6º vai tratar aqui de imputação pelo Tribunal de Responsabilidade por despesa ilegal, ilegítima ou antieconômica. É quando o tribunal imputa a determinado servidor, né, a determinada autoridade, a responsabilidade por despesa ilegal, né, quando ele identifica que há uma despesa, seja ilegal, seja ilegítima ou antieconômica, né? A despesa ilegal aqui vai ser a despesa que vai estar indo contrária às normas legais, às normas na Constituição, na legislação. Então, por isso é chamada de despesa ilegal, né? Despesa ilegítima é aquela despesa que vai estar indo de encontro a competências, né? Não era aquela pessoa, por exemplo,
que era responsável para lidar com aquela determinada despesa, aquele valor, né, de caráter público. Então, por isso é considerado ilegítimo. Ou então, aquela despesa que é utilizada, aquele recurso que era utilizado ali, não era para aquele fim, era para outro fim. Então, é considerado também despesa ilegítima. Já a despesa antieconômica é aquela despesa que não estava prevista no orçamento e que não tem a ver com aquele orçamento ali, está fora do planejado, certo? Então, alguém que, nesse caso aqui, foi identificado que foi responsável por um desses três tipos de despesa, ele deve prestar contas por meio daquela imputação que foi dada pelo tribunal. Certo, gente? Então, gravem aí. Agora, temos ainda o inciso 7 e 8º. O inciso 7 vai tratar de casos de desfalque, desvio de bens e de outras irregularidades de que resulte dano ao erário. Dano ao erário aí são dano aos cofres públicos, né? Ou ao dinheiro público, ao patrimônio que é considerado público, ok? Então, desfalque aqui vai ser falta, né? De repente aquele dinheiro sumiu, aquele dinheiro desapareceu, o Tribunal de Contas identificou uma falta, né? Uma falta vantajosa, digamos assim, de um valor dentro dos cofres públicos, do orçamento público de determinado município ou determinado governo, né? No caso, o estado de Alagoas. Então, isso é desfalque, desvio, né, de bens, quando aquele bem era para ser destinado para determinado fim e não foi para outro fim, né? E por último, outras irregularidades que, de certa forma, resulte dano aos cofres públicos. E também, nesse caso aqui, vai ter que ser prestadas as contas para que se prove, né, como ocorreu esse desfalque, esse desvio de bens ou seja qualquer outra irregularidade, certo? Então agora o inciso 8º vai tratar de outros casos, né, que aí vai abranger qualquer outros casos que se veja a necessidade de prestar contas, ok? O parágrafo único vai dizer que o Tribunal de Contas, no caso previsto no inciso 7 deste artigo, que nós vimos, inciso 6º, aliás, desse artigo, né, que nós vimos aqui, que é a imputação por despesa ilegal, ilegítima ou antieconômica. Aí, no caso do inciso 6º, né, o tribunal poderá promover ex officio a tomada de contas do responsável. Mas o que é ex officio? Né? Para quem ainda não estudou direito, não tem costume de ler legislação, esse termo ex officio, vez por outra, aparece nas legislações e significa de ofício, né? Ou seja, de iniciativa própria ou por iniciativa própria. Isso significa que, nesse caso do inciso 6º, o Tribunal de Contas, ele não precisa receber ou esperar receber algum requerimento, alguma representação, né? Ou alguma denúncia de alguém para poder tratar dessa imputação em caso de responsabilidade por despesa ilegal, ilegítima ou antieconômica. Então, nesse caso, ele próprio, né, tendo ciência dessas despesas, desses tipos de despesas, por iniciativa própria, ele pode instaurar, né, a abertura de prestação ou tomadas de contas, certo, gente? Então é isso que trata aqui o parágrafo único. Agora, o artigo 9º, nós vamos tratar aqui da competência para encaminhar quando for a respeito dos processos de prestação ou tomada de conta. Nesse caso, essa competência para encaminhar, veja que não é para tomar nem para prestar as contas, ou julgar as contas, mas para encaminhar, o artigo 9º vai dizer que vai ser do secretário de Estado, certo? Então, grave aí essa figura aí, que é o secretário de Estado, nesse caso é somente o secretário de Estado, certo? E os referentes
as entidades da administração indireta e das fundações instituídas pelo poder público, pelo secretário de Estado a que estiverem vinculados. Seguindo, nós temos o artigo 10, né? O artigo 10 diz que para o desempenho de sua competência, o Tribunal de Contas receberá em cada exercício o rol de responsáveis e respectivas alterações, bem como os outros documentos ou informações que considerar necessário na forma estabelecida no regimento interno. Então, para que eles possam desempenhar a competência de apurar, né, a prestação e tomada de contas, é necessário que em cada exercício, mais uma vez a expressão exercício, ou seja, em cada ano, eles recebam uma lista. ROL aí significa lista, né? Lista de responsáveis e alterações, além dos documentos e informações acerca de suas contas. Então, em cada ano, os órgãos devem enviar para o Tribunal de Contas documentos, informações e a lista dos responsáveis para que eles apurem as suas contas, ok? Seguindo, temos o parágrafo único do artigo 10, que vai tratar da solicitação. Diz que o tribunal poderá solicitar ao secretário de Estado ou à autoridade de nível hierárquico equivalente outros elementos indispensáveis ao exercício de sua competência. Então, digamos que o Tribunal de Alagoas está apurando determinadas contas, está analisando e ele necessita de mais informações, de mais documentos. Então, ele tem a competência, né, tem o direito de solicitar àqueles órgãos mais informações, mais documentos para que possam realizar suas competências, certo? E, da mesma forma, né, acredito que a gente viu isso no artigo 1º, 2º, né, aquela lista de competências que nós vimos na aula 1, né, e, de certa forma, nesse caso aqui, aqueles que receberem essas solicitações, eles não podem se negar a prestar essas informações ou esses documentos, ok? Então, é isso que trata aqui, esse parágrafo único. Seguindo o artigo 11 agora, nós vemos que, diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado, na forma prevista no artigo 6º, do artigo 5º, da ocorrência de desfalque, desvio de dinheiro e bens ou valores públicos, ou da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que resulte dano ao erário, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, grave essa expressão aqui, deverá imediatamente adotar providências com vistas à instauração de tomada de contas para apuração de fatos, identificação de responsáveis e quantificação dos danos, certo? Então, significa que, nesses casos aqui, né, nessa parte aqui em branco, nesses casos aqui, quando observarem que existe a ocorrência desses casos aqui, de logo, né, de pronto, eles devem apurar, devem instaurar a prestação de contas para apurar os responsáveis, né, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano, certo? Em caso de prevaricação, né, que é quando a pessoa se omite, né, vê que aqueles órgãos, aqueles entes estão cometendo certa irregularidade em relação às suas contas e se omite em apurar aqueles fatos, né, veja que vão incorrer em pena de responsabilidade solidária, certo? Então, tanto o órgão competente, né, para apurar, como o Tribunal de Contas, caso a autoridade competente, no caso do órgão, como o Tribunal de Contas, eles podem estar sofrendo determinada penalidade, né, sendo responsabilizados de forma solidária. Essa expressão solidária no direito é vista como solidária, significa aí que todos, né, é o mesmo que todos, né? Solidária, responsabilidade solidária, leia-se, né, como responsabilidade de todos, né? Então, todos vão ter que pagar, todos vão ter que cumprir determinada
penalidade, certo? Porque não se apurou quando se viu, se identificou que determinado ente, né, estava irregular nas suas contas, ok? Então é isso que o artigo 11 diz. Agora, o artigo 12, né, já muda um pouco de assunto, que vai tratar aqui dos adiantamentos, certo? O artigo 12 vai dizer que é vedada a concessão de adiantamentos para despesas já realizadas. Então, se a despesa já foi realizada, não se dá adiantamento, ok? O Tribunal de Contas não autoriza aquele adiantamento. O artigo 13 diz que a unidade administrativa pelo seu responsável comunicará mensalmente, veja essa questão do tempo. As bancas também gostam de pegar nessa questão do tempo e trocar por anualmente, semestralmente, trimestralmente, por aí vai. Então, os adiantamentos concedidos a servidores para atendimento de despesas de pequeno vulto aí é pequeno valor. Nesse caso aqui de adiantamentos concedidos a servidores, veja que é possível, né? Nesse caso aqui é permitido, né? Desde que se comunique mensalmente ao tribunal. Agora o parágrafo 1º, né? Ele vai tratar aqui de como vai ser realizada essa comunicação, esse tipo de comunicação. Então vamos ter que aqui basicamente 4 formas, né, dessa identificação. Em primeiro lugar, vai ter que ter, né, o nome e a qualificação funcional do servidor que recebeu o adiantamento, certo? Em segundo lugar, o prazo estabelecido na forma da lei, né, para a devida prestação de contas. Então vai ter que estar lá tudo documentado. Em terceiro lugar, a autoridade que determinou o adiantamento. E em quarto lugar, a classificação da despesa e o seu respectivo valor, certo? Então são essas 4 informações que devem estar na comunicação mensal quando se tratar de adiantamento. Então anote aí para você não esquecer. Agora temos uma vedação, né? O parágrafo 2º vai trazer a vedação, que vai dizer que não será concedido novo adiantamento a quem do anterior não tenha prestado contas no prazo de até 60 dias. Então, questão de prova. Veja, prazo é importantíssimo para a questão de prova. Então, vamos fazer aqui uma questão de prova, certo? Qual é o prazo para adiantamento, para prestação de contas sobre pedido de adiantamento, certo? Então, o prazo vai ser de 60 dias, ok, gente? Grave esse prazo aí. Em caso de novo pedido de novo adiantamento, se não prestou contas dentro desse prazo aqui de 60 dias, o pedido não vai ser concedido, não vai ser deferido, certo? Outro detalhe que devemos gravar aqui é em relação ao que eu sempre falo, que é ao momento da contagem dos prazos. Quase todas as leis, né, porque pode acontecer que uma não tenha, mas a maioria das leis sempre, quando trazem prazo, trazem também o momento da contagem do prazo. Então, o momento, nesse caso, vai contar da data do recebimento do numerário, ou seja, do valor que ele recebeu, que ele solicitou, certo? Recebeu o valor, começa a contar o prazo para prestação de contas. Seguindo agora o artigo 14 e 15, vamos ver, né, que os saldos decorrentes de adiantamentos existentes em 31 de dezembro serão de recolhimento obrigatório ao Banco do Estado de Alagoas S.A. A conta devida até o 5º dia útil do mês subsequente, certo? Então, todos os saldos, né, decorrentes de adiantamentos, eles serão de recolhimento obrigatório ao banco, certo? Nesse prazo aqui, esse prazo em 31 de dezembro, e a conta devida até o 5º dia útil do mês subsequente, ok, gente? O artigo 15 vai tratar da prestação de contas de adiantamento feito fora do prazo. Implica cobrança
ao responsável de juros de mora e também de atualização monetária sobre o valor recebido. Então, se não se prestou conta ou prestou conta fora do prazo, né, passou o prazo de prestação de contas, começa ali a contar juros e também correção monetária, ok? Aí aqui nós temos, né, tem em vermelho uma exceção, né, salvo motivo superior justificado pela autoridade de maior hierarquia funcional, quando aceito a critério do tribunal, certo? Então, esse é o assunto a respeito da tomada e prestação de contas e dos adiantamentos. Ainda temos o artigo 16, que diz que é vedada a realização de despesa sem dotação orçamentária própria que a comporte, né? O que é dotação orçamentária? É o valor monetário autorizado e consignado na LOA, né? Que é a Lei Orgânica, Lei Orçamentária Anual, né? Que vai atender uma determinada programação orçamentária. Então, é vedada a despesa sem dotação orçamentária. Despesa aí, dentro do assunto de orçamento público, né, é tudo aquilo que sai dos cofres públicos, né? E nós sabemos que todas as despesas, elas só são autorizadas a sair por meio de uma programação, né? Quando é feita a lei orçamentária anual, todas as despesas estão ali, né, dentro do orçamento. Então, dotação orçamentária, nesse caso, são gastos, né, que não estão previstos dentro da lei orçamentária anual. Então, nesse caso, essas dotações orçamentárias, elas são vedadas, né? Essas que não estão dentro, previstas na lei orçamentária anual. Ok? O parágrafo único vai dizer que no processo de prestação de contas, o comprovante de despesa realizada somente será admitido quando dentro do prazo de aplicação. Então, aqui nós terminamos esta aula de número 3 acerca do julgamento de contas e prestação de contas. E eu aguardo você na aula de número 4, seguindo aí o nosso estudo da Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Alagoas. Até lá!